e moças do YouTube, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos ao primeiro vídeo do Writers. Por que eu escolhi o nome em inglês? Dicas de escritor. É um papozinho nosso aqui que eu vou fazer uma vez por semana. Vou tentar postar toda sexta-feira, mas toda semana vai ter vídeo onde eu darei dicas para quem quer ser um escritor. Enfim, como vocês viram no título do vídeo, esse é para quem quer começar uma carreira de escritor. Aqueles seres humaninhos que querem trabalhar escrevendo livros, ou então que querem escrever um livro, mas não sabem por onde começar. Eu já quero deixar bem claro que esse vídeo é para quem nunca escreveu nada. Só texto do colégio, só redação do Enem. E a primeira dica que eu dou é: não comecem com um livro. Ai, Ingrid, mas eu quero ser escritor, eu quero escrever um livro, eu quero publicar um livro. Ok, beleza, você pode escrever um livro daqui mais pra frente, você pode até acabar se tornando um best-seller só de livros com histórias assim maiores. Mas o conselho que eu dou para quem tá ainda, digamos que, engateando na carreira de escritor é começa de baixo. Escreve uma crônica, ou se não souber escrever uma crônica, escreve um conto. Este aqui foi o primeiro livro que eu participei, Legado de Sangue. É uma antologia com vários autores. Ó, tá vendo esses nomezinhos aqui? Isso aqui e aqui são todos os autores que participaram desse livro. São vários contos de vários autores de várias partes do Brasil. Esse aqui é a minha primeira publicação. Eu já tinha escrito livro antes, eu já estava com uma certa experiência nessa partezinha de escrever um livro. Mas de publicação, essa aqui é a minha primeira. E sinceramente eu devia ter começado com contos. Por isso que eu dou esse conselho pra vocês. Por que... Ah, Ingrid, mas por que começar com um conto? Um conto exige menos de um escritor iniciante. Se você está querendo começar a sua carreira de escritor, então começa com um conto, porque você não tem que se preocupar tanto com a descrição do cenário, com o desenvolvimento de personagem. Você só tem que focar no que está acontecendo naquela cena. Por exemplo, os contos dessas 4 antologias que eu participei, normalmente são histórias bem rápidas mesmo. Por exemplo, em Tratado Oculto do Horror, eu fiz um conto, eu narrei a história de um escritor que fez um pacto para ficar famoso. Aí, como foi que eu fiz? Eu apresentei, eu escrevi o começo dessa história, onde eu narrei como foi que ele fez esse pacto, por que ele quis isso. Eu narrei assim, agora assim, foca muito nos diálogos. Esquece as ações, tipo, passou a mão no cabelo, olhou para a janela, bebeu um gole de água. Isso não é necessário um conto, entendeu? É mais ou menos nesse ponto que eu tô querendo chegar. Depois, aqui, voltando pro meu conto. Depois eu narrei, assim, rapidamente como foi os anos dessa ascensão desse escritor, como ele ficou famoso e como foi essa carreira dele, entrevista, essas coisas. E por último, eu narrei como foi o final trágico dele, tipo, quando a pessoa com quem ele fez esse pacto voltou para querer pegar a parte. Como ficou a construção desse conto de suspense meu. Primeira parte, fechando o pacto. Por que ele procurou para fechar o pacto? Como foi que ele fechou o pacto? A segunda parte, que é o meio do conto, como foi a vida dele depois que ele fechou esse pacto, depois que ele ficou famoso, depois que ele publicou livro. E o final, que foi... Cala a boca, Ló. E o final, que foi quando ele teve que pagar a sua dívida do pacto que ele fechou. Estão entendendo mais ou menos onde eu tô querendo chegar? Um conto não precisa você desenvolver uma história nos mínimos detalhes. Você pode se apegar a uma cena, você pode se apegar a um acontecimento específico, o começo de um relacionamento, ou então o final de um relacionamento. Você não precisa destrinchar tanto a história, você não precisa dar tantos detalhes, não precisa se apegar a personagens secundários, isso é muito importante. Só coloque no seu conto personagens que realmente precisam estar ali, que vão ser importantes para a história. Esquece aqueles personagens que vão aparecer só por aparecer, ou então não coloca
na história que o seu personagem falou com alguém, se esse alguém não for importante para a história. Se esse alguém só vai aparecer naquela parte ali, pronto, não tem mais importância nenhuma, esquece ele. Foca nos personagens principais, isso é muito importante. Porque só assim o seu conto não fica chato, não enrola muito. Porque normalmente os leitores que procuram contos estão querendo uma história mais curta, uma história mais rápida, algo que vá logo direto ao ponto. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quero falar para quem quer começar uma carreira de escritor, começar com contos. Porque aí vai ser mais fácil para vocês escreverem, vai ser mais fácil para vocês desenvolverem a história. Enfim, vai ser mais fácil. É tipo, sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta e precisa das rodinhas? Vamos falar que participar de antologia é tipo as rodinhas da sua carreira de escritor. Depois que você for desenvolvendo, depois que você começar a escrever um conto, você vai ver como funciona a sua criatividade, como funciona o seu ritmo de escrita. Aí você pode dar um passo além. Você pode até mesmo pegar um conto que você escreveu e transformar em um livro. Dar mais detalhes à história, incrementar a história para virar um livro. Como é o caso de alguns contos que eu publiquei já nessas antologias, que eu estou pensando em pegar um ou dois desses contos aqui e transformar em um livro ou um conto estendido. Porque você tem que entender que algumas editoras exigem o número de caracteres que eles aceitam para você publicar um livro, para não ficar um livro muito grande ou para não ter contos muito curtos ou muito pequenos. Eles dão é tipo uma base para o tamanho dos contos. No caso da Andros, que foi a editora que eu publiquei essas 5 antologias aqui, eles têm, se eu não me engano, são 8.000 caracteres, contando com espaços para os contos que eles aceitam. É isso. Se você tem alguma dúvida sobre como escrever um conto ou algo relacionado a escrever, assim, a contos e crônicas, que é o tema desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre como escrever um conto, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Assim que eu ver, eu respondo. Eu juro que eu vou responder o mais rápido possível. E enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou meio corrido. E enfim, eu acho que é isso. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.